Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos e nesse vídeo eu vou falar sobre a equação de Gibbs-Durren, uma equação muito importante para o estudo de soluções. Então pessoal, a equação de Gibbs-Durren descreve a interdependência das grandezas parciais molares, mais especificamente descreve como uma dada grandeza parcial molar, como por exemplo o volume parcial molar de um componente, depende do volume parcial molar de outro componente, ok pessoal? Para introduzir esse conceito, vamos considerar aqui uma mistura binária entre dois componentes, um componente A e um componente B. A gente já viu, pessoal, que a energia livre desse sistema pode ser escrita da seguinte forma: G vai ser igual a NA μA mais NB μB, sendo N o número de mols e μ o potencial químico. Nós podemos pegar essa equação e fazer a derivada dela em termos de cada uma dessas variáveis, Na, μA, NB e μB, e escrever como está aqui, pessoal. Ó, dG vai ser igual a μA dNA mais μB dNB mais NA dMA mais NB dMB, ok? Entretanto, a gente também sabe pelo estudo da termodinâmica que a gente pode escrever a seguinte expressão para uma variação infinitesimal de G, VdP menos SdT e, para uma mistura binária, mais μA dNA mais μB dNB. Nós podemos então, pessoal, combinar essas duas equações. Então eu posso pegar, por exemplo, essa equação e substituir esse dG por esse termo, ok? Vamos fazer isso, pessoal, para a situação de T e P constantes. Nessa situação, dP é zero, dt também é zero, e nós vamos escrever que μA dNA mais μB dNB mais NA dMA mais NB dMB será igual a μA dNA mais μB dNB. É uma expressão bem longa, mas se você ver com cuidado, é simples. Como está mostrado aqui, pessoal, a gente pode cancelar os termos que tem DNA e DNB. E vai sobrar simplesmente o que está colocado ali, pessoal. Ó. Vai ficar NADMA mais NBDMB e isso vai ser igualado a zero. Nós podemos rearranjar essa equação e escrever como está mostrado aqui, que já é uma forma da equação de Gibbs-Durren para misturas binárias. O que essa equação mostra, pessoal? Ela mostra que uma variação no potencial químico da substância A depende de uma variação no potencial químico da substância B. Em outras palavras, o potencial químico de um componente de uma mistura não pode variar independentemente do potencial químico de outra substância. Além disso, se o potencial químico de B aumenta, ou seja, se nós tivermos um DMB positivo, o potencial químico de A vai diminuir, visto que tem um menos aqui na frente. Além disso, pessoal, dependendo da quantidade de A e B, a magnitude dessa variação será diferente. A gente vai explorar isso um pouquinho mais quando falar do volume, ok? Se nós tivéssemos uma mistura com vários componentes e aqui tivesse outros diversos componentes, a gente poderia escrever de uma forma genérica o seguinte: essa equação aqui em cima ficaria, né, um somatório em I de NI dMI igual a zero. E essa é a forma mais comum de se escrever a equação de Gibbs-Durren, ok? Nós vamos explorar um pouco mais para uma mistura binária escrita dessa forma aqui, ok, pessoal? Aqui eu apresentei a dedução para a energia livre de Gibbs, mas isso vale para qualquer propriedade extensiva, ok? Ou seja, aquelas propriedades que dependem do tamanho do sistema. Então a gente pode generalizar da seguinte forma, pessoal. Seja, melhor dizendo, né, Z uma propriedade extensiva, de tal forma que Z dependa de P, T, N1 e N2, eu posso escrever que uma variação infinitesimal de Z é igual a essa expressão aqui. Ó. Parece uma expressão complexa, mas é relativamente simples. Quer dizer que simplesmente vai ser a derivada parcial de Z em relação a T, dt, com as demais variáveis constantes, mais a derivada parcial de Z em relação a P, dP, com as demais variáveis constantes. E aqui, para diversos componentes, vai ser um somatório da derivada parcial de Z em relação ao número de mol de um componente específico, que eu chamei aqui de Ni, dNi
pressão, temperatura e demais componentes constantes. Aqui eu poderia chamar também, como eu vou utilizar na próxima imagem, pessoal, ao invés de dz, dni, simplesmente zi. Isso aqui já indica que é a grandeza parcial molar. Então isso aqui vale para volume, vale para entalpia, para entropia, etc. Além disso, pessoal, vale outra propriedade que vai ser também bem importante. Então, para qualquer propriedade extensiva, a gente pode escrever que a propriedade, volume, entalpia, entropia, vai ser o somatório de Ni, Zi, sendo que Zi é a propriedade parcial molar, ok? Semelhantemente ao que eu fiz aqui para a energia livre, eu posso derivar essa equação, ok? Em termos de Ni, em termos de Zi, e igualar a equação anterior, e fazendo isso a gente vai chegar numa equação semelhante à equação de Gibbs-Durren, só que de maneira mais genérica, em que a gente vai escrever que o somatório de Ni dZi vai ser igual a zero. Zi aqui pode ser volume, pode ser energia livre e qualquer outra propriedade extensiva. Ok, pessoal? Para o volume, a gente tem essa equação aqui, ó, que vai ser bem interessante da gente analisar. Então ela mostra que se o volume de um componente B aumenta, o do componente A diminui. E a variação do componente A, por exemplo, vai ser mais intensa quando você tiver uma menor quantidade do componente A. E tem um gráfico bem interessante para a mistura água e etanol que ajuda a entender isso, que é o seguinte. Então, olha só, pessoal. Esse gráfico mostra o volume parcial molar da água e o volume parcial molar do etanol, ok? Observe, então aqui ó, é a curva da água e aqui é a curva do etanol. Observe, pessoal, que quando o volume parcial molar do etanol diminui, o da água aumenta. Quando o da água diminui, o do etanol aumenta. Observe também, aqui nós temos fração molar de etanol. Quando eu tenho uma pequena quantidade de etanol, eu tenho uma variação mais intensa do volume. Ok, pessoal? Então esse gráfico mostra exatamente o comportamento que a gente viu da equação de Gibbs-Durren. O fato de que o volume parcial molar de um componente depende do volume parcial molar do outro componente. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades. Valeu, pessoal!